Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa noite. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias, a tua graça infinda, porque somos aqueles que temos experimentado tua bondade. Nós éramos imerecedores de tua graça. Estávamos longe de ti, alheios à tua vontade, éramos por natureza inimigos do Senhor, mas fomos aproximados por essa infinda graça. Graça na bondade manifestada em Cristo Jesus. Quanta gratidão, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por essa noite, por essa oportunidade, estarmos em contato com tua palavra, pelos irmãos presentes. Que essa palavra possa ser um martelo no nosso coração, possa ser uma espada que possa dividir em nosso interior aquilo que não pertence ao Senhor, mas também que traz à luz a tua própria vontade. Nós somos aqueles que queremos a tua vontade. Faça, Senhor, a tua vontade em nossa vida, em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor, né? Nós estamos muito contentes, né? Porque a palavra tem sido abundante no nosso coração. E ontem o Senhor nos falou ao coração, porque o versículo de Oseias, né, 2,14, ele disse que o Senhor ia levar seu povo ao deserto e ali falaria-lhe ao coração. E essa expressão é muito importante, porque desenvolvimos em base a isso como que Deus lida com seus filhos. Todo aquele que Deus chama como filho, ele disciplina. E a correção, como diz lá em Hebreus capítulo 12, nunca é motivo de alegria, né? Quando vem a correção para nós, às vezes a gente fica entristecido, né? Mas é porque sois filhos, diz lá, né? Que Deus vos trata como filhos, né? Então a correção é para limpeza. E nos lembramos um versículo que nos ajudou muito, né? A experiência do povo de Israel. Os irmãos lembram, Deuteronômio 8, o irmão Mauri, ele trouxe, essa leitura foi muito boa, né? Não sei se os irmãos conseguiram ouvir o vídeo do irmão Romeu Bornelli. Muito bom, né? Realmente eu ouvi, fiquei muito grato. São quatro mensagens, eu ouvi uma, mas eu acho que vale a pena ouvir Estava ouvindo. todas elas, né? Você conseguiu Aham. ouvir, o Muito bom. Ronilson? Eu vi, muito boa. Não Amém. tomei nota, estava ouvindo, Que legal, irmão. mas importante, achei muito importante. Amém. Ele tem dado graça, né, para o irmão trazer esse estudo, essa palavra ali muito boa. E gostei, sabe, de algumas colocações que o irmão trouxe, né? E uma delas foi aquela maneira com que Deus lida com aqueles que são seus, né? Por um lado, nós todos fomos chamados, né? Fomos, como disse lá, eu gostaria para os irmãos começar a ler, né? Por favor, Romanos 8:29. Vamos lá, por favor. Pode ler? Pode, irmão. Portanto, aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Glória a Amém. Deus. Esse versículo, irmãos, mostra o que Deus tem realizado antes dos tempos eternos. E essa expressão que é muito forte, ele disse que dos que antemão conheceu. Essa palavra conhecer, irmão, é muito forte. Nós limos uma palavra parecida no hebraico, que não é o mesmo significado no grego, mas tem uma expressão mais forte ainda. Conhecer é prognosko, prognosco em grego, em hebraico. E tem como referência prever, ou seja, podemos dizer assim que Deus preveu aqueles que conheceu. Ou ele viu antes também uma expressão. E o que nos ajuda a entender esse versículo é 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz lá, irmãos.
Quer ler, irmão Mauri? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E aqui, Pedro, ele usa a expressão de eleitos. Você vê, irmãos, que essa eleição é segunda, não é presença aqui, viu? É parecida a palavra presência. Não é a presença aqui, é a presciência. Presciência tem um significado de que ele conhece antes. Esse é o significado, viu? Então, como é que ele pode eleger ou escolher e conhecer antes de que eles apareçam? Ou seja, antes de nós existirmos, ele já nos conheceu. Você vê que impressionante, irmãos. Esse voltando lá no 29, 8 e 29. Portanto, os que de antemão previu por causa de sua presciência. Que presciência? Deus tem um atributo que somente ele tem. Conhece todas as coisas. Não tem nada oculto. Antes de que ela venha a existir, Deus já sabe. Olha que impressionante, irmãos. Isso, irmãos. Vamos dizer assim, cada um dos que estamos aqui e dos que os irmãos que não vieram, o Senhor já conhecia antes deles nascer. Ah, impressionante, irmãos. Então, como disse o versículo, porquanto os que de antemão conheceu. Agora, olha só impressionante, irmão. Vamos examinar essa palavra conhecer. Aqui Diego colocou no espanhol, essa versão eu vou ler. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Obrigado, irmão. Esse versículo em espanhol é muito bom. Mas você vê, eu quero examinar com os irmãos junto aquela palavra conhecer. Olha que conhecer, irmão, não é como nós pensamos conhecer. Por exemplo, eu não conhecia, hoje conheci um irmão aqui que nunca tinha visto ele. E eu conheci esse irmão hoje. E eu me apresentei com esse irmão e falei com esse irmão. Então eu falei assim, que foi no final eu falei, foi bom te conhecer, irmão, falei para ele. Então a gente entende que conhecer é assim, é como se fosse que eu viu aquela pessoa e a gente fala assim, não, eu conhecia aquela pessoa. O capítulo 42 de Jó, ele usa a mesma palavra lá. Antes te conhecia só de ouvido, fala para Deus. Mas agora os meus olhos te veem. Então, a palavra conhecer, irmão, olha como nós podemos entender. Lá em Gênesis, capítulo 4, tem a palavra, tem umas versões que falam diferente, né? Coabitou, diz a palavra. Versículo 1, 4:1 de Gênesis. Versículo 1 diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Como disse as outras versões esse versículo, irmãos? Tem alguma versão diferente? Aqui olha aqui a versão em espanhol. O irmão Diego colocou. El hombre se unió. Ah, isso aqui, que boa isso aqui, é? Se unió a Eva, sua mulher. E ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Então, olha como diz a palavra, união, diz aqui. Agora, a palavra coabitar é mais bem traduzida conhecer. E a raiz ou a palavra é iada. Essa é a palavra. Então, iada, essa palavra em hebraico, conhecer, é uma união. Viu, irmãos? Que impressionante. Vamos ver. Pode falar, irmão. Eu tenho uma versão aqui que diz assim, aquela
aquelas Bíblias que foi doado aqui em espanhol. Diz Sim, assim, versículo 1. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer, Eva, sim. y ella quedó embarazada Aí. y tuvo un hijo, y lo llamó Caín, porque dijo, gracias a Dios he tenido un varoncito. Essa é outra Aí. versão. Olha. Então, intimidade, né? Você vê, essa versão, ele traz o sentido do resultado da união. Qual foi o resultado da união de Adão com Eva? Um filho, não gerou um filho? É, Então você vê, sim, Iada é uma união. espanhol. Você se faz parte. Agora, você vê como que é? De antemão os conheceu. Agora traz o sentido verdadeiro de capítulo 8, 29. Vamos lá de novo. 8, 29. Porque aos que de antemão conheceu, ou dos que antemão se união. Olha só, irmãos. Aqui a palavra, o sentido é união. Dos que antemão se união. Também os predestinou. Olha que palavra, irmãos. Para serem conformes à imagem de seu filho, de quem ele, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora tem um versículo, irmãos, que é muito controversial. É um versículo que dá para interpretar de muitas maneiras. Mas vamos ler com cuidado, irmãos, para nós não ultrapassarmos o que está escrito. Esse é Efésios 1:4. Vamos lá. Vamos ler versículo 3 e 4. Efésios 3 e 4. E 5 também. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha só, irmão. Obrigado, irmão Mori. Que impressionante, irmãos. Você vê como que, quando você lê com cuidado, como que é revelador, porque começa dizendo que bendito é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Sei que o tempo verbal é importantíssimo aqui. Já nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais. Mas tem uma palavrinha aqui, em. Aonde que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Somente em Cristo Jesus, irmão. Fora dele não tem bênção nenhuma. Aliás, não tem nem Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Fora dele não temos o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E muito menos a bênção celestial é nele. Assim como fomos abençoados espiritualmente nas regiões celestiais, assim como nos escolheu, olha só agora, irmão, e nele. Essa expressão nos deixa claro agora para entender o 28. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Olha, irmão, e agora diz novamente: nos predestinou para ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade. Olha só, irmão. Então nós temos aqui a palavra que fomos abençoados, que fomos escolhidos e fomos predestinados. Predestinados, irmão, essa palavra é como disse assim, ele é usado, ou mal usado muitas vezes, irmão, porque é como disse que Deus fez uma eleição por seu bom prazer. As pessoas interpretam que ele fez a escolha em Cristo Jesus, ele nos predestinou em Cristo Jesus,
E o prazer de Deus nos escolher antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, a predestinação, segundo alguns, é dentro da ótica da eleição que ele fez de algumas pessoas. Olha como que não está falando isso o texto. Se nós lêssemos cuidadosamente novamente, irmãos, nós vamos entender claramente o que está dizendo o versículo. O versículo não está dizendo que ele escolheu alguns. Ele está dizendo que ele fez uma escolha em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Pedro, ele disse, aos eleitos, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então, você vê, a presciência de Deus, que ele sabe todas as coisas, fez a escolha segundo o seu bom prazer dos que iam ser salvos. Essa é a interpretação das pessoas. E dizem assim, irmãos, isso aqui é tão importante nós entendermos, porque senão nós ficamos, sabe, ofuscados por ensinamentos que nos levam fora do que realmente o texto está falando. O texto não está dizendo que Deus fez uma eleição de algumas pessoas para serem salvos segundo o seu bom prazer, para que essas pessoas sejam santas e irrepreensíveis diante dele. Não está dizendo isso o texto, irmão. Ele está dizendo que Deus fez uma escolha em Cristo. Porque agora em Cristo, Deus pode nos eleger. Todo aquele que está em Cristo é o eleito dele. Qual que é a diferença, irmãos, quando nós vemos esse posicionamento de que uma pessoa está em Cristo e outra não? O que diferencia, irmãos, a eleição e a predestinação é onde você está. Se você está fora de Cristo, você não é eleito. Eleito para quê? Eleito e predestinado é para ser dele. Para estar em Cristo, para pertencer a Deus, mas em Cristo Jesus. Por isso que toda a bênção espiritual é unicamente nele. Nos abençoou. Você vê, o tempo é passado porque está dizendo para aqueles que estão em Cristo. Como é que nós precisamos ver a predestinação? Se você me acompanha na leitura, irmãos, eu vou mostrar esse aspecto aqui em Romanos 9. Por favor, vamos lá? Olha só, irmãos. Versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam foram justificados? Vieram a alcançar, todavia, o que decorre da fé. Olha só, irmão, aqui trouxe todo um desdobramento de Israel. E ele vai fazer a abordagem agora do ponto de vista dos gentios. Ele vai mostrar o propósito de Israel. Mas aqui no versículo 30, ele traz o propósito pela qual Deus escolheu Israel para que viesse Cristo para que alcançasse a todos. Por isso que dizem, que diremos, pois, que os gentios que não buscaram foram alcançaram justificação, vieram alcançá-la, todavia, do que decorre da fé. Olha, continua. Israel que buscava a lei, da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. Então você vê, a salvação que está feita em Cristo, a bênção espiritual que está nos lugares celestiais, somente é alcançada pela fé. Tudo aquilo que Deus realizou em Cristo, alguém toma posse pela lei. Por isso que mostra aqui que os judeus que buscavam a justiça decorrente da lei, não alcançaram. Por que não alcançaram 32? Assim, disse por quê? Porque não decorreu do quê? Não decorreu da fé, irmãos. Versículo 32. Então, Israel, que buscava a justiça, ele buscava pela lei. Então, se ele buscava a justiça pela lei, então como é que ele pode alcançar toda a bênção espiritual?
porque sua mente é em Cristo Jesus, irmãos. E o que eles fizeram com aquele que veio para os céus? Jesus que veio para os judeus, aqueles seus não reconheceram, não receberam. Paulo ele diz: eu dou testemunho por esse povo, porque eles têm selo por Deus. Eles tinham selo, irmão, por Deus, mas não tinham entendimento. Porque tentando estabelecer a sua própria justiça, esse é o Romanos 10, não se sujeitaram a quê, irmãos? A justiça que vem de Deus. E qual que era a justiça que vem de Deus? É Cristo Jesus. Por isso que a eleição e a escolha de Deus é decorrente da fé. Eu pergunto para os irmãos: tem algum irmão, tem alguém sentado lá nos céus? Você vai Não, responder: irmão. não tem. Mas como é que o texto bíblico diz que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais? E quando você lê em Efésios 2, e me acompanha, por favor, irmãos. Já voltamos aqui, tá? Já voltamos. Efésios 2, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, olha só, irmãos, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, como disse lá em Efésios 1. E aqui ele diz: Ele nos fez assentar em lugares celestiais, juntamente com Cristo. Mas eu pergunto para os irmãos: quem são os que estão sentados lá? Aqueles eleitos, aqueles que foram predestinados. Aqueles que estão em Cristo são os predestinados. Aqueles que estão em Cristo, esses que são abençoados. Não é que ela, a pessoa foi, vamos dizer assim, o sentimento de muitos é assim: não, se eu estou na fé é porque Deus me predestinou. Se eu vou ser salvo porque Deus me escolheu. Não, irmãos, é porque você está em Cristo, é que você tem realidade de tudo que aconteceu nele. Então, podemos dizer que uma pessoa que não está em Cristo, ela foi predestinada para ser lançada no lago de fogo? Não, irmãos. Porque foi uma escolha deles. Eles que escolheram, eles que rejeitaram, eles que não creram. E nós temos o exemplo claro, irmãos, da incredulidade do povo de Israel. Pela dureza do coração deles, pela sua incredulidade, eles foram cortados. E foi injertado o gentio. Voltando lá, 9. Vamos lá de novo. 9, 30, 32. Agora 33. Lê comigo, por favor, irmãos. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Tá vendo, irmãos? Não, é impressionante, irmãos, como você encara essa questão da eleição. Voltando lá no capítulo 8, versículo 29. Esse é o que o versículo estamos lendo, né? Por que que nós estamos trazendo isso, irmãos? Porque o deserto tem um objetivo. O deserto tem um objetivo de mostrar o que está no seu coração, por um lado. Mas, por outro, irmãos, nos fazer ancorar naquilo que sai da boca de Deus. Isso que eu ganhei muita luz com essa mensagem ali. Dois aspectos. Por um lado, ele te mostra. E que maneira mais realista, irmão, você atravessar uma circunstância, atravessar uma situação para manifestar o que está no seu coração. E como uma oportunidade de nos arrepender. Mas, ao mesmo tempo, irmão Diego, é uma, como dizer, uma oportunidade de que aquilo que sai da boca de Deus
não só viverá o homem, né? Não só vai viver do pão, mas de todo aquilo que sai da boca de Deus. Disso viverá o homem. Então, qual que é a diferença, irmãos, de passar pelo deserto? É que vai se manifestar a fé, irmãos, ou a incredulidade. E lê comigo, por favor, capítulo 4 de Hebreus, versículo 1. Olha a advertência para nós, irmãos. Isso é para nós aqui. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com quem? Com eles, lá no deserto. Viu, irmãos? Mas a palavra que eles ouviram, o que aconteceu com a palavra que eles ouviram? Não lhes aproveitou. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Agora, irmão, trazendo isso para nós, quando nós ouvimos o Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, nós cremos na palavra evangelizada, aquela palavra que veio para nós. Como foi o nosso coração? Nós cremos. Então, nós somos aqueles eleitos. Nós somos aqueles que estão Amém. sentados à destra da majestade. Nós estamos juntamente com Ele, com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Agora, continua lendo o 29, você vai ver como que é ser santo e irrepreensível, irmãos, diante dele. Como? Vamos lá, capítulo 8 de Romanos, versículo 29 de novo. Ó Diego aqui. Também os predestinou. Nós sabemos que predestinação, Pedro ele disse diferente, né? Pela sua presciência. E aqui ele diz que ele predestinou para a salvação. Predestinou para a salvação. Agora, por quê? E em quem? Você vê como que fica claro, irmãos? Para sermos conformes à imagem de seu filho. Então, para que nós fomos predestinados? Qual que é o desejo do coração de Deus, irmão? Para nos escolher em Cristo, para ser eleitos em Cristo, é que sejamos igual a Ele. Nós sabemos claramente, irmãos, que Ele é o Filho de Deus, o unigênito de Deus. E que nele agora habita a plenitude da divindade. Ele é a imagem de Deus invisível. E lê comigo Colossenses. Já voltamos aqui, hein? Vamos voltar aqui. Colossenses, por favor. Olha, irmão, que impressionante. Versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Quinze desses seis. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele, né? Olha, que coisa impressionante, né? Tudo em Cristo, irmão, tudo Tudo em está em Cristo. Cristo. E o versículo 17 diz que nele, como disse ele, antes de De todas as todas. coisas. Tem gente que diz que no coração de Deus estava ele, né? Mas aqui não está dizendo que ele estava no coração de Deus. Ele é antes, olha como disse, ele é antes de todas as coisas, irmão. E nele todo subsiste. E João deu testemunho isso quando ele diz. É. Amém. João, ele diz lá, como que diz lá, João? Capítulo 1, O ele deu verbo se testemunho. fez carne, né? É, ele diz versículo 4.
Versículo 3 primeiro, olha o que diz. 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Olha só, irmão, Eu, que eu coisa, né? lembrei de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Que impressionante, né, irmãos? Que maravilhoso, né, irmãos? Então, quando a gente fala da predestinação, podemos dizer que pela presciência de Deus, que sabe todas as coisas, o desejo dele é que aqueles que estão em Cristo sejam conformados à imagem. Isso é ser predestinado. Sim, é bem. É. Predestinado é porque o desejo de Deus é que nós sejamos conformados à imagem de Deus, à imagem de seu Filho. Agora, nós estamos, pela fé, unidos a Ele. O que que a Bíblia constantemente nos lembra, como nos encoraja a perseverar na fé? Porque aquilo que foi realizado em Cristo somente vai ser manifestado na vinda dele. E estamos lendo com a Lília um versículo em Romanos, irmão, que Romanos 12, Romanos 8, né? Que diz que, versículo 19, acho que é 19, olha só, 19 e 20. Ardente expectativa da criação aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou, que é Adão. Olha 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro. Desse cativeiro que Adão colocou, né? Olha como diz, da corrupção, porque por causa dele entrou o pecado no mundo e como consequência a morte. A morte passou a todos os homens. Para a liberdade da glória, olha irmãos, da glória de quê? Dos filhos de Deus. Olha que impressionante. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo, geme, suporta angústia até agora. Mas aqui que vem um versículo que eu queria falar com os irmãos. E não somente ela, mas também nós, que temos, escute só, irmão, que temos as primícias do Espírito, Primícias do Espírito. que temos as primícias do Espírito. Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção, a filiação, a redenção de nosso corpo. Olha só, irmãos. Então, você vê a Amém. predestinação? Ele previu o destino daqueles que estão na fé. O que que Deus está vendo, irmãos? Os muitos filhos. Aqueles filhos que são igual a seu filho. Essa imagem que ele está falando ali é ser igual a ele. Por isso que quando eu falo que temos as primícias, essa expressão primícia vamos dizer, um adianto. Quando você vai lá em Efésios 1:14, ele diz que depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação Cristes, fostes selados com o espírito da promessa. Esse selo é um adianto do que nós vamos ser. Nós temos hoje o espírito de filiação que clama a Pai, mas é um adiantamento, é uma primícia do que nós vamos ser. Por isso, Verdade. irmãos, predestinação, nós precisamos ver somente dessa maneira. Aos que eles conheceu, aos eleitos, pela sua presença, os predestinou para serem a imagem de seu filho. Você vê que impressionante, irmãos? Que simples que é. Agora, alguns para isso e outros para o lago de fogo? Não, irmãos. Não é assim. Nenhuma pessoa vai ser lançado ao lago de fogo porque Deus disse assim, vamos dizer assim, a vontade dele era que essas pessoas vão para o lago de fogo. Não, irmãos. Se nós falássemos isso, então nós estamos colocando injustiça em Deus.
Deus deu a eleição para cada pessoa. E não tem essa conversa que a pessoa está impossibilitada de crer, irmãos. Porque nós somos, nascemos no pecado, somos pecadores, mas mesmo assim temos a oportunidade de confessar a Deus, ou rejeitar a Deus, ou reconhecer a Ele. Como diz Romanos 1, nós lemos outro dia, né? Romanos 1, desses 7, 18, 19 e 20. E o 28. Porquanto não tiveram em conta Deus, porquanto não reconheceram a Deus, Deus os entregou uma mente reprovada para fazer coisas inconvenientes. Então, nenhuma pessoa que nasce nesse mundo vai ter o sentimento que foi predestinado para ser lançado no lago de fogo. Não, irmãos. Todos nós em Cristo, toda pessoa nascida hoje nesse mundo, tem a oportunidade de estar em Cristo e receber tudo o que aconteceu com ele. O que aconteceu com ele, irmãos? Ele está sentado na glória. Ô, irmãos, que impressionante. E aquele que crê está sentado junto com ele, irmão. Não é que vai estar, já está sentado. Isso chama-se fé. O que aconteceu com Israel, com aquelas pessoas que foram para o deserto? Teve um grupo da grande maioria que não acreditou nas palavras do Senhor. E ele, olha, irmãos, é impressionante. Esse povo que saiu, desde que eles saíram do Egito, ele fez muitos sinais. 10 sinais grandiosos da saída deles do Egito, com mão poderosa de Deus. E eles entrando no deserto, irmãos, eles tinham o sustento de Deus, coisa impossível. Mais de 2 milhões de pessoas morando no deserto, onde se viu, irmãos. Eles tinham, durante o dia, eles tinham o quê? O Romeu fala que tem aquele grande parágua, como que é parágua em português? Uma grande, Guarda-chuva, durante né? o dia, um É. guarda-chuva, como se fosse um guarda-chuva, uma grande nuvem, né, que cobria para eles não queimarem, né? Isso. E à noite ainda porque quem vai no Por causa deserto do sabe que frio, o o frio, frio, né? né? Tinha uma E, coluna de fogo, isso. E para espantar os bichos peçonhentos, né? Não é? No deserto. espantar os escorpiões e bicho Escorpião e peçonhento, serpente. fazia uma coluna de fogo, usa a Isso. palavra, né? Exatamente. E durante o dia que tinha eles, lembra? Tinha uma nuvem que acompanhava, né, para eles não Isso, queimar debaixo do sol escaldante do deserto. isso. E tinha o maná, né, o primeiro maná da manhã, né? Olha só, Você irmão. vê, Eles viram a mão poderosa. E teve uma experiência muito forte que eu estava lembrando, que quando eles foram mordidos por serpente, né? Lembra? Essas serpentes abraçadoras que morriam e clamaram a Moisés para que Deus clamasse. ergueu uma serpente, né, para mostrar a fé, né? A Exato. fé, Para crer na muito lindo, palavra de Deus. Porque era o que era importante era crer no que Deus está falando. Então, todo que era mordido e olhasse para a serpente, ele não ia ser morto pelo veneno da serpente. verdade. Olha quantas coisas que esse povo recebeu. Agora, irmão, eu falo para você, não é perverso o coração de incredulidade, irmão, que afasta uma pessoa de Deus? Porque por 10 Sim, vezes tentaram o Senhor. E o Senhor falou: não entrará na boa terra, não vai entrar. Esse povo vai perecer. E todos eles, incrédulos, pereceram no deserto, irmãos. Isso, irmãos, nos tem que falar do coração. Porque fomos chamados, fomos eleitos. Eu estava vendo outro dia a eleição, né? A eleição de Deus em Cristo Jesus é o gênero humano. Deus não escolheu, não elegeu os anjos para ser salvos, porque eles pecaram, lembra? Hebreus fala que ele não socorreu nenhum deles. Quem eres tu para que te lembres dele, né? Que fala assim, né? Hebreus 2. E fez o menor que todos os anjos, né? Vou falando do Senhor Jesus. Aí você vê em Cristo, que é um ser humano, fomos escolhidos. A eleição, irmãos, e a predestinação é em Cristo, que é um ser humano, é um homem, não é um anjo. Então, toda pessoa que nasce nesse mundo foi escolhida, foi eleita. Mas se uma pessoa não crer, irmãos, ela vai ser condenada, não porque
ela é um anjo que está sobre o juízo. Não, ele é um homem que não quer a salvação. Se não crês que eu sou, falou o Senhor, morrereis nos vossos pecados. Tem um versículo aqui para reforçar esse aqui, Diego. Você vai lá, Diego. É, 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 14. Olha aqui. Nós já falamos, vamos falar de novo. 14 e 15. Segundo Amén. Coríntios, né? Sim. 5, 14 y 15. Sim, irmão. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Amém. Glória a Deus. Que versículo, hein, irmãos? Ah, impressionante isso aqui. Que o amor de Cristo nos constrange. De fato, irmão, quem está falando aqui é Paulo, né? Mas você está falando em nome dos crentes, aqueles que são verdadeiros, né? Ele está se colocando coletivamente naqueles que são do Senhor. Como que é o coração daquele que é do Senhor, que ouve a palavra do Evangelho, que está crendo no coração? Ele entende, você vê, para que sejam cheios do pleno conhecimento da verdade. Como fala Colossenses, capítulo 2, não vai lá, só vou ler para você lembrar. Colossenses 2:2, né? Para que o coração desses que estão sendo confortados e vinculados em amor, e essas pessoas tenham toda a riqueza da forte convicção do quê? Do entendimento. Para compreenderem plenamente esse mistério de Cristo. O mistério de Deus que é Cristo. Esse mistério de Deus que é Cristo é quando é revelado no teu coração, você entende que um morreu por todos e que logo todos morreram. Olha como que vem esse pleno conhecimento do mistério de Deus em Cristo Jesus. Porque, irmãos, vamos confessar, esse homem que nasceu, que foi colocado nesse mundo, Adão, entrou pecado nele, corrompeu a semente e a morte está operando. Está debaixo da corrupção. E toda a multiplicação do homem é a descendência da serpente. Agora, irmãos, quando você entende o evangelho, esse pleno conhecimento ou a convicção do entendimento, o que é convicção, irmãos? É assim, quando você vai na prova, né? E você estudou, está convicto que você vai fazer a prova certinho, né? Estudou tudo e tal, você não tem medo, senta na cadeia e espera a folhinha para fazer a prova, né? Aí quando traz essa folhinha, aí você faz convicto, com uma convicção interior que você entende a matéria, que você sabe tudo e vai contestar e vai ganhar, você vai tirar um 10. Mais ou menos assim, né? Vou dar um exemplo, né? Então, quando você recebe essa revelação do que aconteceu em Cristo Jesus, ele disse que isso vai confortar aqueles que estão vinculados a Ele no amor. Então, o amor de Cristo constrange aquelas pessoas, porque agora tem um entendimento para perceber que que é Cristo, morreu por todos. E por consequência, todos morreram. Diego, não é somente quem crê que morreu. Todo que é homem, o ser humano, o gênero humano, morreu em Cristo. Toda pessoa, mesmo que ela não cresça, morreu. Porque Deus em Cristo eliminou a raça humana. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 até o 50, que não vai dar tempo de ler. Mas depois nós vamos ler lá. 15, João 15, 42 ao 45. É um versículo no 45 que diz assim: foi feito o primeiro homem, Adão. 1 Coríntios, né, irmão? 1 Coríntios 15, 45. Quer ler, irmão? É porque você falou 1 Coríntios, depois você foi para João, né? Mas não é 1 Coríntios
15. 15, fala que, pois, assim está escrito: o primeiro homem, Sim. Adão, foi feito alma vivente. O último, porém, é espírito, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Aleluia. Tá vendo, irmão? Ou seja, como é que nós entendemos esse conhecimento, essa convicção do conhecimento, desse mistério de Deus que é Cristo? É que quando ele morreu, Deus julgou na morte dele o homem. Todos os seres humanos foram julgados, independentemente se a pessoa não crê. Agora, quem recebe o benefício do que aconteceu em Cristo na sua morte? Somente aquele que crê. Somente aquele que se une a Cristo na sua morte. Por isso que o versículo continua dizendo ali no 14 e 15 que diz, né? O amor de Cristo nos constrange. Quem é constrangido? Aquele que está crendo. Sabendo isto, olha só a convicção. Que um morreu por todos, logo todos morreram. Para quê? Para que agora que nós estamos vivos, vivos em Cristo, vivamos para Ele e não para nós. Isso chama-se, vamos dizer assim, convicção de nossa fé. Quando nós trazemos, juntamos tudo isso, irmãos, como que nós podemos entender isso aqui? Me acompanhe agora na leitura, irmão, por favor. Capítulo 2 de Pedro, capítulo 1. Olha como que é revelador, irmãos. Versículo 13 na diante. Esse irmão Amaury gosta, se quer, pode ler, né, irmão? Até o 11. Segunda Pedro, capítulo 1, Versículo 3 a 11, irmão. 3 a 11. Eu vou ler aqui, irmão. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé e a virtude, e com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, e com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você vê que Amém. o fruto e inatividade está falando a respeito do conhecimento dele. É, É, porque à medida que nós entendemos o plano de Deus, o que fomos predestinados para ele, esse conhecimento nos faz não ser inativos naquilo que Deus quer, irmãos, é a nossa vida. sim. Você vê, lê comigo 2 Timóteo agora, 1:9. 9 e 10. Primeiro, segunda Segunda, epístola de Timóteo, 1. capítulo 1, versículo 9 e 10. Aí tem uma Isso, versão em espanhol que o irmão Diego colocou. Pode ler, irmão. eu leio aqui. O irmão Diego colocou já. Coloca aí, irmão Diego. Eu não Repete coloquei. para mim o livro, é Segunda de Timóteo. 1, 9 e 10. Vou ler aqui. Pode, irmão. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia,
nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Olha só, irmão. Amém. Aleluia. Que Que claro, né, rico, hein? irmãos? Que palavra, que clara. É impressionante, irmãos, porque quando nós trazemos esse pleno conhecimento daquilo que foi realizado, que nós nele morremos para viver para Deus, não é nós fazendo coisas, não é nós tomando posse de alguma coisa, nós vamos dizer, bom, agora eu vou pagar a Deus porque ele morreu por mim, agora eu vou retribuir a ele. Não é isso que está falando, irmãos. Ah, como diz, que nos salvou e nos chamou a uma santa vocação, para ser santos, não segundo. Como que você é santo? Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Olha só, irmãos, que nos foi dada em Cristo, ó, essa graça que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos eternos, né? Por causa da sua presciência, para quê? E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, a qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Por isso que Paulo ele não se envergonha do Evangelho, porque era o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo Para a aquele que salvação crê. de todo aquele que crê. Está vendo, irmãos? Que impressionante, irmãos. E esse evangelho, irmãos, é a luz da glória de Deus na face de Cristo. Quando ele resplandece em nosso coração, irmãos, o que vai ficar é aquela transformação que vai ocorrer não em mim, senão é naquilo que foi realizado. Porque, irmãos, vamos ser realistas, não tem mudança no homem. Nós não conseguimos mudar. Mas aquilo que Deus realizou é manifestado através de nós. Como que é manifestado através de nós? É quando nós estamos nele. Quando estamos permanecendo nele e ele está permanecendo em nós. As obras que de antemão, Efésios 2, versículo 10, as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Irmão, não por obras feitas por nós, disse o versículo 9, né? O versículo 10 disse, mas aquilo que Deus determinou para que andássemos nela. Essas obras, irmão, está relacionado ao pleno conhecimento de Cristo. Você vê, irmãos, o que que nós Esse, precisamos entre nós? O que que nós esse, ver- precisamos entre nós? Pode falar, irmão. esse versículo que você acabou de falar está em Tito, Sim. capítulo 3, 4, E 5. 5 e É. 6. Amém. Pode ler, irmão. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, você vê, olha como que, por isso que eu falo, a Trindade é uma unidade, né? Vamos falar, né? É muito Verdade, irmão. claro. E fala, olha, quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, porque a salvação está por meio de Cristo, né? Mas ao mesmo tempo o próprio Deus, né? Não por obras de justiça praticada por nós, olha aí, mas segundo sua misericórdia, ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Que coisa, né? que se derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a Aleluia. fim que, de justificado por graças, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida Que eterna. riqueza, né? Aleluia. Amém? Eu Que ele cortei só derramou porque na hora que você ricamente. falou, eu lembrei desse versículo. Caçou bem, né, irmão? Aí você vê que Passou. quando a gente fala da salvação, que ele nos salvou, por essa santa Hum. vocação para sermos santos e irrepreensíveis, né? Fomos predestinados para ser conformados à imagem de seu filho. E algo, vamos dizer, não está ocorrendo em nós, vai ser Sim, manifestado. Mas o que que sim. está de fato ocorrendo em nós? É a transformação de nossa mente.
pelo pleno conhecimento dele. Por isso que o Espírito Santo, quando ele vem como um teacher, ele vem com um objetivo, fazer nos Sim. lembrar e nos ensinar todas as coisas a respeito dele. Ele não vai falar de si Amém. mesmo, não vai falar de si mesmo, não vai buscar sua glória, mas ele me glorificará, porque há de falar Amém. do que ele viu e ouviu de mim, ele fala. Sim. É impressionante, irmãos. E o que o Espírito Santo está fazendo em nosso coração? É nos fazer conhecido tudo que é a respeito de Cristo. Quanto mais deslumbra Cristo em nosso coração, Amém. mais a gente fica como falou João Batista. Você lembra a frase de João Batista, irmão Amori? É, eu acho que a de João Batista convém Isso. que eu diminua e o próprio Senhor Aí, cresça, né? Não é isso? exatamente. Você vê, questionaram João Batista, né? Puxa, olha, Jesus ali está batizando do outro lado, né? Então, pô, gente, quem não é conosco é contra nós. O Senhor está Sim. usando aí, qual é o problema, né? E aí ele diz: é necessário que eu diminua Eu e que ele diminua cresça. e ele cresça. Então, em nosso coração, à medida que vai sendo deslumbrado Amém, cara. a pessoa dele e a obra dele, nós vamos saindo fora, irmãos. Isso que faz a fé, nos faz permanecer naquilo que Deus realiza. O que Deus realizou por um lado, mas o que Deus realiza por Sim. meio daquilo que ele realizou. Ou seja, olha Amém. só como que é. O tempo verbal já aconteceu. Mas Sim. o tempo verbal que nós estamos vivendo é o tempo presente contínuo. Deus realiza em nosso coração aquilo que ele já realizou. Vai escrevendo em nosso coração aquilo que já Aqui, ó. aconteceu. Como é que nós tomamos posse das coisas celestiais? Por exemplo, Colossenses vai dizer, né? Se morreste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, né? Se ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta em Deus. Não fala assim? É, juntamente com Cristo. Agora pensa comigo, irmão. Como é que nós vamos substituir essas coisas daqui de baixo por aquelas coisas de cima, se não somos deslumbrados no nosso coração a respeito do que ele é? Você vê, irmãos, como que nós precisamos. Por isso que uma das coisas mais terríveis de alguém é se achar satisfeito, né? O, não precisa mais, já conhece tudo, sabe tudo, né? Não, irmãos, nós queremos mais do Senhor, queremos que ele se revele mais a nosso coração. João 15, versículo 1 e 2, diz que o Pai, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim dê fruto, o que que o Pai faz, irmãos? O Pai limpa, para que dê mais fruto. Mas todo ramo que estando em mim não dê fruto, o que que faz o agricultor? Corta. Se nós temos uma vida que não conseguimos mais desfrutar aquilo que foi realizado, né? Daquilo que aconteceu em Cristo, ele tem que ser tão real no meu coração, irmãos. Porque o fruto que o Pai se agrada é aquilo que vem do seu filho, não é o que eu faço. Por isso que o versículo, quando você continua lendo, ele vai dizer, né? Eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê, irmãos? Porque sem mim, nada podeis fazer. Agora, estando nele, irmãos, nós não damos fruto, o que, que o Pai faz? O Pai corta. Mas aquele que estando nele dá fruto, o que, que o Pai faz? Limpa para que dê mais fruto. Então, essa limpeza, irmãos, é que nunca fiquemos envelhecidos espiritualmente, né? Não é maduro, é velho. Como se você não consiga mais desfrutar a palavra do Senhor. A fome e sede dele, né? Isso, irmão, nunca pode sair do nosso coração. Lembra capítulo 6 de João? Eu fiz uma lembrança hoje sobre isso. Capítulo 6 é muito impressionante. Capítulo 6 de João, se os irmãos lessem lá, foi um dos, vamos dizer assim, dos desenvolvimentos mais terríveis do ministério do Senhor Jesus. Porque recebeu muita
contradição de pecadores. Os irmãos lembram, desde que ele fez a multiplicação daquele de pão e peixes, a multidão procurava ele, né? Ele foi pro outro lado e a multidão foi: cadê, Senhor? Onde você está? E aí foram procurar ele. E aí, quando acharam ele, Senhor, te procuramos por todo lado. Se era eu, o Ronilson, ia falar assim: puxa, olha assim, o povo tem sede de Deus, vamos pregar evangelho. Mas sabe o que fez o Senhor Jesus aí, irmão? Ele deu uma dura neles. Vocês me buscam, fala assim, não pela palavra, senão vocês me buscam pela comida. E ainda fala assim, trabalhar não pela É, comida que perece, mas pela comida que traz a vida eterna. Olha só, irmãos. Isso é a exortação, porque ali desse movimento, tudo o que aconteceu ali, muitos tinham crido nele, pelas coisas que fizeram, mas ele começou a falar que ele é o pão vivo que desceu do céu. E aí se escandalizaram com as palavras do Senhor. Muitos discípulos, depois disso, não seguiram mais o Senhor, porque ficaram escandalizados com as palavras que o Senhor falava. Não conhecemos seus pais, não conhecemos os irmãos. Como disse esse que desceu do céu? Porque ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas depois ele prossegue dizendo: quem come minha carne e bebe meu sangue não morrerá. E aí pronto. Esse aqui tá maluco. Como vai dizer isso? Não é? Não tem lógica, né? Comeu carne dele e beber seu sangue. E a partir dali, muitos deixaram de seguir o Senhor. Mas sabe o que ele fala no capítulo 6, 63? Vamos lá, irmãos. O que, que ele fala? Capítulo 6 de João, versículo 63. e o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Obrigado, irmão. Aí você vê, muitos deixaram de seguir o Senhor pelas palavras que ele falou. Aí você vê, por exemplo, versículo, esse é o 63, né? Versículo 66. Olha o que aconteceu depois de tudo que falou. 63. É, 66. 66. Ah, tá. À vista, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Que coisa, hein? É, à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam mais com ele. E o 67 fala assim: então perguntou Jesus aos doze, né? Que agora tem os doze, aqueles que chamou primeiro. Aqui você tem discípulos que estão seguindo, e eram muitos. Mas tinham aqueles que eram os 12. Agora que foram embora muitos, pergunta o Senhor para os 12, né? Porventura quereis também vós retirai-vos? A resposta aqui, irmãos. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Oh, irmãos, Glória a louvado Deus. seja o Senhor. Que essas palavras que nós, quando nós nos alimentamos do Senhor, sejam palavras de vida eterna para nós. Assim como falou Pedro, irmãos. A gente pode ser que não entenda muita coisa. Pode ser que às vezes entre em contradição. Mas, irmãos, vamos prosseguir ouvindo ao Senhor mais de perto, crendo nas palavras, tomando posse disso. E com o entendimento que o Senhor possa revelar no seu coração qual é a sua vontade. Então, qual que foi o objetivo hoje? É que nós fomos predestinados, esse é o objetivo da mensagem de hoje. Fomos eleitos, escolhidos, conhecidos antes da fundação do mundo e predestinados para ser a imagem de seu filho. Qual que é a meta, irmãos? A meta é que no final da carreira possamos, como Paulo, dizer: corri a carreira, combati o combate e guardei a fé. Não Amém. neguei o nome do Senhor. Que possamos chegar até o final de nossa carreira, de nossa peregrinação Aleluia. com esse coração. Para que Glória a quando Deus. o Senhor se manifestar,
Então, aquilo que é perfeito, que nós estamos correndo atrás disso, que é Cristo, seja manifestado em nós. É como diz ali, né? No imortal se revestirá de imortalidade, e aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Maravilhoso, né, irmãos? Não é grandioso? Deus seja louvado. Eu paro por aqui, irmãos, que eu já falei muito, hein?